Se você está vendo esse vídeo, você deve estar provavelmente em uma dessas três situações. Ou você acorda com uma lista infinita de coisas para fazer e não dá conta de fazer nem metade. Ou você começa o dia meio perdida, sem saber muito bem o que é que tem que fazer, passa o dia todo resolvendo as demandas que vão aparecendo porque tudo é urgente. Ou você já acorda cansada, desanimada e perde muito tempo buscando uma válvula de escape, porque você não tem força para fazer o que tem que ser feito, né? Ou na comida, ou no celular, ou em qualquer outra coisa que te dê um prazer imediato. Essas três pessoas, elas têm algo em comum. Ao final do dia, elas estão frustradas, desanimadas e com a esperança no futuro um pouco mais abalada. E hoje eu vou te trazer aqui os princípios que direcionam a minha produtividade todos os dias há muito tempo. Eu estava pensando sobre isso ultimamente, né? É lógico que a gente tem, né, questões biológicas, questões, né, psicológicas que também influenciam a nossa produtividade, mas esses princípios, eles vão te ajudar a ter sempre um norte, sabe? Para onde voltar, ter sempre ali uma referência para fazer aquilo que você precisa fazer. Inclusive, já me conta aqui nos comentários em qual dessas três situações você tá, né? Se você tá em alguma dessas ou se você tá numa situação diferente que eu quero te ajudar. Bom, eu já testei muitas ferramentas, tá? Já trabalhei com Todoist, Trello, inclusive até hoje eu gosto muito do Todoist, Google Agenda, lembretes e tentei me prender a essas ferramentas para que a minha produtividade fluísse, né? Já foi aquela pessoa de colocar tudo por horário, assim, muito direitinho, sabe? Tentar seguir aquele cronograma ali, não deu certo. Hoje eu gosto de trabalhar com blocos de tempo, né? Qualquer dia eu venho aqui falar um pouco sobre isso. Eu já usei planner, quadro, agenda de papel, né? Aquela agenda física mesmo, gostava bastante. Tudo que você imaginar para me organizar, eu já fiz. Bom, essas coisas elas ajudam mesmo, né? Mas elas não são o principal, tá? Então, se você não tiver os princípios, né? Princípios como os que eu vou te falar aqui, você não vai conseguir manter a constância por muito tempo só por conta das ferramentas que você usa, tá? Então, de forma bem simples, princípios eles são fundamentos, né? Para a gente poder falar de princípios, eu preciso dizer o que são princípios. Eles são como verdades ou leis que servem de base para você, que vão te direcionar, que vão orientar as tuas ações, não importa o contexto que você esteja vivendo, não importa o que esteja acontecendo, quando você olhar para ali, você vai saber o que fazer, tá? Então, diferente de regra, de cronograma, eles não são engessados, eles são um norte, né? Um norte para onde você olha e você decide o que fazer, né? Porque nós somos adultos, somos humanos, somos inteligentes, então a gente tem essa capacidade, né? Então, assim, um princípio, ele não é só uma referência para onde voltar, embora ele também sirva de guia, como eu falei, né, quando a gente está perdido, mas ele é um pouco mais profundo, ele é um fundamento sobre o qual tudo deveria ser constituído. Né? Tudo deveria ser construído. Então, quando você perde um cronograma, quando você perde um horário, quando você perde a ordem na prática, o princípio ele continua lá. E você tem para onde voltar e, não, eu vou fazer desse jeito que vai dar certo. Entendeu? Então, vamos pensar aqui num exemplo prático. Imagina que você tem um cronograma. Acordar às 6 horas da manhã, rezar 20 minutos, arrumar a cozinha às 7 horas, fazer o café, enfim, essas coisas aí que você faz de manhã cedo. Então, o princípio qual seria? Colocar Deus em primeiro lugar. Mesmo que eu acorde mais tarde, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou rezar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser rezar, entende? Ou, se não deu tempo de rezar, eu vou fazer isso durante o meu dia, porque aquilo é uma coisa, é um princípio para mim, eu preciso daquilo no meu dia. Viver a ordem para que a casa seja um lugar de paz, por exemplo. Então, arrumar as coisas, né? Esse tipo de coisa, tá? Mesmo se eu acordar atrasada, o princípio ele vai permanecer sempre e vai ajustando o resto do meu dia. Então, agora que você já sabe o que são princípios, vamos lá para o que interessa. Então, eu vou te dar aqui 5 princípios que direcionam a minha vida, que podem te ajudar a direcionar a tua vida também. Então, o primeiro princípio que direciona a minha vida já há muito tempo é a oração e a meditação. Mesmo quando eu não era católica, isso era uma coisa muito importante para mim, né? Eu meditava de outra forma, eu fazia outras orações, mas isso sempre foi a primeira coisa do meu dia e isso me segurou muito, sabe? Me segura até hoje, porque quando a gente começa o dia
dessa forma, se colocando no nosso lugar, né? Porque a oração ela serve para isso também. Ela serve para trabalhar a nossa humildade, para a gente entender que aquele dia nos foi dado, que aquele dia ele nós não temos nenhuma participação naquilo ali. Aquilo foi dado para nós. Nos foi dado a graça de viver mais um dia. Nos foi dado a graça de estar aqui, de contribuir aqui, entendeu? Então a gente se coloca no nosso lugar, né? E o mundo, a gente consegue enxergar que o mundo ele existe há muito mais tempo do que a gente, né? Que ele é muito maior do que a gente na realidade é só ali um grãozinho de areia no meio dessa multidão de gente, de coisas, de tudo, né? Então nós conseguimos enxergar que nós não somos mini deuses, nós não controlamos o nosso dia. Então ali naquele momento eu entrego o meu dia para Deus, eu converso com Ele, eu coloco tudo na mão dele, eu peço a Ele e digo que, né, que seja feita a vontade dele, porque eu não controlo a minha vida, né? A gente não é só matéria, a gente transcende o material e muito do que a gente chama de causa, né? Muitas vezes as coisas que a gente vê como causa e efeito, a gente não consegue enxergar materialmente, elas estão muito no invisível também, né? Então, nesse momento, a gente consegue tocar um pouco esse invisível, né? Então, muita coisa na nossa vida acontece nesse invisível. A gente pensa, né, que tudo dá pra gente ver, que tudo dá pra gente medir, mas a gente sabe que não é, né? Muitas vezes é o espiritual, desculpa, que sustenta o material e a oração é isso. Né? Ela me lembra que eu não controlo tudo, que eu não sou a dona de tudo. Ela tira, né, de mim, ela me faz entregar aquela coroa de papel que eu tenho, né? Inclusive eu vi uma vez num curso um médico falando isso, né? Ele estava falando sobre a oração, um psiquiatra. E aí ele disse assim, é como se nós fôssemos mini deuses, né? Então, meu filho acordou de madrugada. Quem ousa perturbar o meu sono, né? E a gente não é ninguém, né? Para falar isso, né? Nosso contexto acaba que determina, molda, né, a nossa rotina, o que vai acontecer. Então, a forma como você começa o dia, esse é o princípio propriamente dito, né? A forma como você começa o dia tem muita importância porque determina o tom do seu dia. Então, nada melhor do que começar o dia, né, com oração, começar o dia elevando os olhos para o céu, começar o dia, né, olhando para o transcendente, para o que transcende de você, do que passa de você, né? Porque durante o dia vão acontecer coisas que vão estar fora do seu controle, vão acontecer coisas que vão te desagradar. E quando você dá esse tom no início do dia, você tem a graça de não se abalar, mas não se desestabilizar muitas vezes com as coisas que você sabe que podem acontecer. Bom, o segundo princípio é ter clareza de que produtividade é diferente de ocupação. Então, para ser produtiva, a gente precisa ver sentido no que a gente está fazendo, né? Então, olhar para as coisas com um pouco mais de poesia. E quando a gente faz a oração no início do dia, a gente consegue enxergar isso. Porque sacrifício é tornar aquele ofício sagrado, né? Tornar aquele trabalho sagrado, tornar aquilo sagrado. Então, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para a nossa casa, né? Para o que a gente precisa fazer no dia a dia, aquilo se torna diferente. A gente vê a produtividade acontecendo, entendeu? Aquilo dá fruto, nem que seja aquilo dá um fruto espiritual, né? São José Maria Escrivá fala, né, da santificação pelo trabalho. E o trabalho de casa também é trabalho, né? Tudo é trabalho, na verdade. Então, uma louça não é só uma louça, né? Mas isso tem a ver com a sua visão de mundo. Você precisa conseguir olhar o mundo dessa forma. Você precisa olhar as pequenas coisas do seu dia a dia com um pouco mais de poesia. Uma vez eu vi uma pessoa falando de um poema da Adélia Prado que ela falava assim: às vezes Deus me tira a poesia e quando eu olho uma pedra eu só vejo pedra mesmo, né? Então, isso é que a gente não pode deixar acontecer. É claro que às vezes vai acontecer, mas a gente não pode só olhar a pedra e ver a pedra mesmo. A gente não pode só olhar a louça e ver a louça mesmo. A gente não pode só olhar aquela fralda para trocar e ver só a fralda para trocar, sabe? E reclamar e colocar ali toda, sabe, a nossa indignação. Não, a gente precisa olhar aquilo como, olha, se isso está na minha vida hoje, no meu contexto de vida, é o sacrifício, é o meu pinguinho aqui que eu vou dar de sacrifício, né? Nessa vida, nessa terra, para
ali é o sacrifício de Cristo, né, que vai ajudar a elevar a minha alma, que vai me ajudar a tocar essa transcendência, entendeu? Então, ter a clareza dos seus deveres, do que é urgente, do que é importante, né? Porque o urgente é aquela coisa que você precisa fazer naquela hora, porque senão você pode acontecer alguma coisa que vai te prejudicar, que vai prejudicar, né, o andamento das coisas que estão ali. E o importante não, o importante é uma coisa que precisa ser feita sim, mas não necessariamente precisa ser feita agora. Mas na nossa vida a gente precisa ter coisas, a gente precisa passar o dia fazendo mais coisas importantes, né? E não fazendo coisas urgentes. A gente não pode deixar que as coisas virem urgentes, entendeu? Então a gente precisa ter isso em mente. Né? A gente precisa ter em mente os nãos que a gente precisa dar a nós mesmos, principalmente, né? E aos outros também, que muitas vezes a gente, por vários motivos, não dá esses nãos. A gente precisa ter clareza dos nossos limites também, né? Dos nossos ciclos, dos nossos ritmos, né? Do nosso ritmo, né? Porque como a natureza, a gente não vai ser produtivo o tempo inteiro, né? A gente não vai estar dando fruto o tempo inteiro, mas a gente precisa ter clareza disso, né? Tem épocas que a gente está com mais energia, tem momentos do dia em que a gente tem mais energia. Por exemplo, a minha energia ela está praticamente toda concentrada pela manhã. Eu gosto de fazer tudo de manhã. Olha, agora eu estou gravando esse vídeo, ainda não são nem 7 horas da manhã, mas eu já fiz a minha oração, minha meditação, eu já fiz o meu exercício físico e eu estou agora gravando esse vídeo para depois ir à missa. Então, a gente precisa ter essa clareza. Às vezes a pessoa vai ter um pouco mais de energia pela tarde, então isso é autoconhecimento, a pessoa precisa se conhecer, né? Nós mulheres somos cíclicas, tem épocas do mês que a gente não está bem para fazer certas coisas, a gente precisa saber, porque senão isso vira tudo uma culpa e frustração, e é horrível viver assim, né? Então a gente precisa saber de tudo isso para a gente ter a clareza de que a gente está sendo produtiva e não ocupada. Outra coisa, outro princípio importante, viver sem excessos, né? O excesso, ele dá uma sensação de bagunça pra gente, né? Ele dá uma sensação de caos, de desorganização. É claro que pra gente organizar, a gente precisa desorganizar, né? Mas isso é uma coisa que eu tento muito trazer para a minha vida, porque a gente tem essa tendência de acumular as coisas, né? Então, a gente precisa estar o tempo todo olhando aquilo, olha, isso aqui não serve mais, isso aqui vai embora, ou então isso aqui eu vou usar em outra estação, porque quando eu morava no Brasil, eu não tinha as quatro estações. Então, o meu guarda-roupa, por exemplo, era o mesmo o ano inteiro, né? Não tinha esse negócio de ficar trocando para inverno, para verão, primavera, outono. E aqui é diferente, né? Aqui em Portugal. Então, eu tenho o meu guarda-roupa, do meu marido e do meu filho para cuidar, né? Para fazer essas trocas, para tirar aquilo que não vai estar sendo usado nessa estação. Então, a cada estação eu vou fazendo essa mudança, né? E tirando os excessos também. Então, isso é muito importante para que a gente consiga ter essa percepção de ordem, né? Essa percepção de ordem interna também, porque o ambiente, ele também influencia na nossa ordem interna. Inclusive, um dia desse, eu estudando sobre educação, não, sobre os 4 hábitos, né? E lá, num dos 4 hábitos, a gente tem, das crianças, a gente tem a ordem. E tem essa diferenciação da ordem interna e da ordem externa. Então, uma criança, quando ela tá sempre numa casa bagunçada, aquilo vai moldando uma ordem, uma bagunça dentro dela também. Ela vai começando a achar que aquilo é normal, ela vai ficando mais agitada, ela vai ficando mais irritada. Então, isso tudo a gente pode trazer para a nossa vida, né? Que a gente, inclusive, qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre esses 4 hábitos, porque na realidade a gente precisa trabalhar isso com as crianças, mas a gente já deveria estar com isso tudo resolvido com a gente, né? Depois de adultos. A verdade é essa. Então, quanto menos coisas você tiver, eu não estou dizendo que você tem que ter uma casa vazia, tudo depende do seu contexto de vida, se você tem uma pessoa para limpar, para lhe ajudar, né? Aqui em casa eu não tenho, por exemplo, então eu tenho que pensar nisso também. Mas quanto menos coisas você tem, menos coisas você tem para pensar, menos preocupação você tem, entendeu? Menos tempo e energia você vai gastar com isso. Então, isso daí é importante também. Outra coisa, outro princípio importante, a felicidade, ela tá na rotina, ela tá no processo, né? Se você já deve ter ouvido falar isso várias vezes aí na sua vida, já é praticamente um clichê. Então, é no presente que tá a alegria, né? Que a gente tanto busca. É no dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida, ela não é feita de grandes eventos, né? Então, a gente faz uma faculdade, no final da faculdade a gente se forma, tem uma formatura e tal, não sei o quê, mas a gente não é só aquele momento ali,
né? Aquele momento ali ele vai trazer uma alegria, mas vai passar. E o dia a dia, e a faculdade inteira, os anos que a gente passou ali dentro, é isso que traz a felicidade, não somente o resultado, né? Então isso basicamente é um clichê, mas é verdade, né? Então a gente precisa se apaixonar pela nossa vida, a gente precisa amar a nossa realidade, a gente precisa realmente gostar daquilo que a gente está vivendo. E às vezes aquilo não é favorável, mas a gente precisa olhar pelo lado de que é aquela vida, é aquela mulher que vai construir a mulher que você quer ser, que vai construir a vida que você quer ser. Então você tem que tratar tanto você quanto a sua realidade com amor, com carinho, entendeu? Esse é o seu ponto de partida, né? É o ponto que você está partindo na sua vida. Um dia você vai contar para os outros ali da onde você saiu, e isso deve ser motivo de orgulho para você, né? Então, todos os dias a gente tem uma nova chance de fazer diferente, né? Mas se a gente não partir de algum lugar, a gente nunca vai chegar onde a gente quer, né? Então, quando a gente não ama o presente, quando a gente só reclama, né? A reclamação, ela só atrapalha a nossa vida, isso você já deve estar cansado de saber também. Mas quando a gente não ama o nosso presente, quando a gente não consegue enxergar a beleza, né, do nosso dia a dia, né, nas pequenas coisas, um dia desse até vi uma pessoa falando que acho que é em árabe, o ser humano é aquele que esquece. A palavra é até isman, se eu não me engano. É aquele que esquece, mas esquece de quê? Não esquece de qualquer coisa. Ele esquece das coisas fundamentais, das coisas mais importantes. Então, a gente não pode se deixar esquecer todo o tempo das coisas mais importantes. Por isso, o primeiro princípio da oração, da meditação de manhã, é importante. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso, para que cada pessoa consiga entender como que isso pode se encaixar na sua vida, independente da sua religião. Então, nesse momento, você está trazendo você está lembrando, né, de quem você é realmente, você está lembrando daquilo que você veio fazer aqui, você está pensando nessas coisas que você durante a rotina, durante o dia, no meio das coisas acontecendo, você não para pensar. E ok, a gente não para mesmo porque a rotina vai engolindo a gente, né? Por isso eu acordo tão cedo. Bom, e o último princípio, o quinto princípio é: o contexto determina a sua rotina. Então, um dia desse eu coloquei no Instagram um story, né, mostrando a hora que eu estava acordando, que era mais ou menos 4:30 da manhã. E uma amiga perguntou para mim, né, que horas tu dormes para tu conseguir acordar essa hora? Aí eu falei, né, que eu dormia entre 9 e 10 horas e tal. E assim, um adulto, né, ele precisa de 6 a 8 horas de sono por dia, nem mais nem menos, tá sempre aí nessa média, né, para que você fique bem no seu dia. E aí ela falou assim, poxa, eu não consigo porque meu filho ainda acorda 3 horas hoje, essa noite acordou 3 horas da manhã, sempre acorda de madrugada, não sei o quê. E aí ela falou isso pra mim, né? E eu fiquei pensando, poxa, às vezes a gente olha pra vida dos outros, né? Como, por exemplo, aqui em casa. A gente tem um outro contexto. O meu filho dorme a noite inteira já desde novinho, né? Mas porque foi uma coisa que a gente priorizou, foi uma coisa que a gente fez aquele sacrifício de início. Por outro lado também, o meu marido sempre foi o do turno da noite, né? Então ele sempre foi ele sempre que foi lá com o Gabriel, que cuidava do Gabriel de noite, né? Eu dava mamar e tudo, mas ele sempre tomou a frente. Então assim, é um outro contexto, né? E a gente precisa sempre ter isso em consideração e não comparar o nosso contexto com o contexto das outras pessoas, porque o nosso contexto determina a nossa rotina. E isso não é ruim, isso é bom, né? A gente está no nosso caminho, a gente está no nosso tempo, a gente está fazendo as coisas do jeito que tem que ser. A nossa vida está exatamente como deveria estar. E esse é o nosso ponto de partida. Não quer dizer que a gente não queira mudar, que a gente não possa mudar, mas como eu disse, é o nosso ponto de partida e a partir desse ponto de partida a gente vai chegar onde a gente quer, né? Então, nesse ponto, de repente ela poderia pensar agora não dá, mas mês que vem eu vou focar num treinamento de sono e meu filho vai dormir a noite inteira, porque é possível, né? E aí eu vou poder dormir bem também, vou poder me cuidar melhor. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração e não esquecer. Bom, não importa a vida dos outros, o meu contexto determina a minha rotina, não tem para onde correr, né? Então, tenha em mente que se o que você vive hoje não é favorável, esse é um micro pedaço da sua vida, é só um pedacinho. Olha, eu tô com 43 anos, é só um pedacinho dos meus 43 anos e sabe lá quantos eu ainda vou viver, né? Lembrando que a gente ainda vai viver para além da matéria, então o que eu tô fazendo agora que vai me levar, né, para viver para além da matéria bem, né? Então,
independente da sua religião, a gente precisa pensar nisso. Então, o nosso contexto de hoje, ele é o contexto que a gente deveria estar vivendo. Nunca pense que você não deveria estar vivendo isso, né? Então, não compare a sua vida, foque no seu contexto e na sua melhora, né? Bom, então, para fechar, eu vou só recapitular aqui os 5 princípios para que você lembre disso, para que isso direcione a sua vida, né? E te ajude aí a ter uma vida mais produtiva, ter um dia mais produtivo, conseguir fazer as coisas que você deve fazer e no final do dia não se sentir frustrada, não se sentir, né, a pior pessoa do mundo, como eu já me senti também. Então vamos lá, o primeiro princípio, a oração, meditação, né? Que me coloca no meu lugar diante de Deus. A clareza de que produtividade não é viver ocupado, então produtividade versus ocupação, ter essa clareza do que a gente está fazendo no dia a dia. A escolha de viver sem excessos, né? Abrindo espaço para o que realmente importa. A certeza de que a felicidade está na rotina, né? Então a gente olhar a nossa rotina, a nossa vida com mais amor, com mais poesia, né? Amar a nossa realidade. E a consciência de que o meu contexto é único e é ele que determina a minha rotina. Ponto. Né? Ele é o ponto de partida para tudo. Então, percebe como isso é muito mais do que a gente ter ali uma lista de regras e tarefas para fazer, né? Do que um cronograma engessado. Isso torna a produtividade muito mais leve, isso torna a produtividade muito mais possível, né? E quando você tem princípios, você sempre sabe para onde voltar. E mais do que isso, você sabe o que fazer nos dias mais difíceis. Eles são, né, como umas raízes invisíveis que sustentam a sua produtividade. Então, se esses princípios fizeram sentido para você, use-os, coloque eles aí na sua rotina, né? Tente fazer como eu faço, mas, sobretudo, encontre os seus princípios. Veja realmente aí, de acordo com o seu contexto, o que faz sentido na sua vida, na sua rotina, tá? Aos poucos você vai encontrando, né, esses seus princípios, esse balizador aí na sua vida e vai se firmando neles e vai ver como as coisas vão ficando mais leves e o seu dia vai ficar mais produtivo, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Beijo!